Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, a essa atividade de hoje, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que temos como palestrante Sandreli Bacos, que é, é a trabalhadora da FAC. Fundação Allan Kardec. Sim. Então, nós temos, o tema de hoje será os pilares do Espiritismo, e então, quem vai fazer a leitura de harmonização vai ser a Cáritas. Então tá. A leitura é Mãos à Obra do livro Pão Nosso. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Foi Paulo que falou, está na primeira epístola aos Coríntios, do versículo 14 ao 26. A igreja de Corinto lutava em certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na reviviscência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Conversam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no seu serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Já. Então, agora vamos à oração. Amigo Jesus, obrigada por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, sempre buscando conhecimento e aprendizado dentro da doutrina. Obrigada por tudo isso e por esse momento. E que assim seja. Que assim seja. Então, agora vai ser a nossa irmã Sandreli. Pois não, Sandreli, pode estar. Obrigada, dona Zilda. Muito boa noite a todos. Iracilda. Sejam todos... Dona Iracilda? Sejam todos bem-vindos, né? Que possamos aí ter esse bate-papo gostoso sobre a nossa doutrina, né? Que tanto nos esclarece, que tanto nos ilumina no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho pela história, né? O Espiritismo, ele é uma doutrina codificada por Allan Kardec, né? Que era o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, e desencarnou em Paris, né, em 31 de março de 1869, com 65 anos, né. A nossa doutrina, ela foi desenvolvida no século XIX, então ela possui um caráter científico e filosófico. Fundamentou-se na observação de fenômenos físicos mensuráveis, passíveis de estudo e de repetição. E a partir desses estudos, de tudo isso que foi compilado, desenvolveu-se em implicações morais, pois tendo-se um aprendizado com tudo isso. Então, a partir dessas observações, né, Kardec, que já era um estudioso, né, ele constatou que a comunicação entre os vivos e os espíritos ocorria de forma natural e continuamente, revelando os princípios que esclarecem as grandes questões da existência.
Isso tudo através, né, dessa base com as descobertas, né, que a doutrina espírita não apenas ofereceu como resposta sobre a vida e sobre a imortalidade da alma, mas também como ela orienta, né, o aprimoramento moral do ser humano, auxiliando a nós todos na nossa jornada evolutiva. Então, vamos lá. O Espiritismo ele surgiu lá no século XIX, em um contexto de intensas investigações sobre os fenômenos mediúnicos. E um dos eventos, né, que despertou grande interesse foram justamente os das mesas girantes, né? Um fenômeno amplamente observado na Europa, na época, especialmente na França. Então, durante essas reuniões, mesas aparentemente moviam-se sem explicação física, giravam, batiam no chão e até respondiam perguntas por meio de pancadas, né? Um para sim, dois para não e assim por diante. Pois foi criando-se um código, né, para que ou conseguisse se formar palavras, né? E aí, intrigado com esses fenômenos, né, Allan Kardec, que na época já era um grande estudioso e um grande pesquisador, e ele principalmente se interessava muito pelo magnetismo, ele iniciou um estudo metódico e racional, descartando qualquer explicação assim sobrenatural ou mágica, né? Eles fizeram vários testes, vários acompanhamentos para descartar todas as possibilidades não reais, vamos dizer assim. E ele percebeu que esse movimento das mesas não eram meras forças físicas desconhecidas, mas manifestações inteligentes. A partir desse ponto, então, Kardec passou a organizar as comunicações dos espíritos e analisar as respostas, e aplicava, assim, um rigoroso método de observação e comparação. Todo o resultado desse trabalho, então, foi publicado, lá em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi uma obra inaugural da doutrina espírita. Então, a partir daí, o espiritismo expandiu-se rapidamente, alcançando aí diversos países, especialmente o Brasil, onde se tornou um importante movimento cultural e social. Então, esse contexto histórico, ele ressalta a relevância e a atualidade dos ensinamentos espíritas, que continuam a nos oferecer uma visão ampla sobre a vida, a morte e a evolução do espírito. E falando assim, né, a gente vê que para não fugir do contexto, né, a doutrina espírita ela é constituída por um conjunto de conceitos interligados, que são interdependentes, implicando em um todo altamente racional, né, tendo assim coerência nos seus tópicos. E essa coerência ocorre em função da doutrina retratar a harmonia das leis universais de Deus, que são didaticamente organizadas pelo Allan Kardec. E aí ele enfatizou 5 princípios básicos do Espiritismo, que seriam esses pilares do Espiritismo, né? Que são, né, a gente começa com a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, que seriam a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente vê lá, né, que fundamentando-se também, junto com a fé raciocinada, a moral cristã e a busca pelo nosso progresso espiritual, conforme é revelado nas obras de Kardec, eles formam, assim, a nossa doutrina, que une ciência, filosofia e moral. A gente visa, assim, trabalhar a evolução do ser, através do estudo da doutrina, através dessa compreensão da vida após a morte e da lei, principalmente a lei de causa e efeito. Então, vamos conhecer um pouquinho desses princípios básicos do Espiritismo, né? Então, em O Livro dos Espíritos, lançado lá em 1857, na introdução ao estudo da doutrina, ele tem lá, bem no comecinho da introdução, o capítulo, no item 4, né, aonde a gente vê que Kardec,
ele resume os principais pontos constantes nessa obra, né? E nesse resumo, os seres que se comunicam, eles se designam na obra pelo nome de espíritos, e nos colocam alguns pontos importantes da doutrina. E aí eu destaquei alguns apenas. Ele fala sobre Deus, né? Fala sobre a criação do universo, fala sobre os seres materiais que constituem o mundo invisível e corpóreo, que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Que o mundo corporal é secundário e poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Ele coloca também que os espíritos se revestem temporariamente de um invólucro material, e há entre eles diferentes espécies de seres corpóreos. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeira, o corpo ou ser material. Segundo, a alma ou ser imaterial. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo. Tem assim o homem 2 naturezas pelo corpo. A natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns pela alma, que participa da natureza dos espíritos. Então, a gente tem a natureza pelo corpo, que participa da natureza, e a da alma, que participa da natureza espiritual. Temos os laços do perispírito, né, que é uma espécie de corpo semimaterial. Ele fala que o espírito não é, pois, um ser abstrato, né, não apenas concebível pelo pensamento, né. Os espíritos pertencem a diferentes classes, eles não ocupam perpetuamente a mesma categoria, eles vão evoluindo, deixam o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, e aí ele vai passar para o espírito errante, quando está na erraticidade. E aí ele vem relatando, né, o espírito passa por muitas encarnações, a encarnação se dá sempre na espécie humana, nós não podemos reencarnar num corpo animal. As diferenças existências são progressivas, nunca regressivas. Olha que coisa boa, né? E aí ele fala das qualidades da alma, da volta ao mundo dos espíritos, e por aí vai. Ele vai citando várias, nessa item 4 da introdução, várias partes. E aí ele fala no fim, assim, né? Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então, claro que dentre destes, né, nós destacamos alguns, né, e tem alguns outros pontos de diversos autores, estudiosos espíritas, que consideram como os princípios básicos do espiritismo, né. E aí, na compilação de Kardec, esses princípios básicos sobre os quais a estrutura da doutrina espírita está montada, é justamente os pontos que eles colocam aqui, né, em algumas palavras diferentes. Então, a existência de Deus, como eu disse, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, ou a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Desculpa. Então, vamos falar um pouquinho desses pilares aí. A existência de Deus. Como nos é colocada a existência de Deus na doutrina espírita? Deus é o Criador, causa primária de tudo, eterno, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, de acordo com a concepção apresentada pelos espíritos na codificação espírita, Deus é causa primária de todas as coisas e criador do universo. Ponto. Ele é eterno, ou seja, sempre existiu e sempre existirá. É imutável, isto é, ele não muda a sua essência, jamais. Ele é imaterial, uma vez que não tem corpo ou forma física. Ele é único, não há outros deuses além dele. Deus é onipotente, ele possuindo todo o poder. Tudo emana dele e tudo
é dele. E é soberanamente justo e bom, pois ele age sempre de acordo com a justiça e a fonte de todo amor e bondade. Esses atributos divinos são fundamentais para a compreensão da filosofia espírita e da relação nossa, do ser humano, com o mundo espiritual e com Deus. Então, não havendo efeito sem causa, sobre todos os aspectos em que se analise o universo, é inevitável concluir que tamanha complexidade não poderia deixar de ter sido originada, vamos dizer assim, por uma causa super inteligente, isto é, um criador. Então, realmente, o efeito deve ser proporcional à causa, e por consequente, né, pela exuberância do efeito. Infere-se a excelência dos atributos intelecto-morais da causa. Ai, desculpa, mas eu saí de uma gripe recente, então resseca muito. Então, vamos lá. Fique à vontade, André. Desculpa. Despreocupado, fica despreocupada com isso. E a reação. E eu gosto de falar, então fica difícil. Vamos lá. O Espiritismo, então, ele reconhece o Deus como uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí, no Livro dos Espíritos, tem lá a primeira pergunta: o que é Deus? E é a questão número 1. Então, a gente vê que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Diferente, bem diferente, de um Deus com características humanas. Então, essa apresenta Deus como um princípio eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, justo e bom. Está lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Esse conceito, ele fundamenta a ordem natural e divina que rege o universo. Proporciona a base para os demais ensinamentos que a gente tem no Espiritismo. Ai, desculpa as interrupções aí, mas... Então, outro ponto importante a se destacar é que, para a doutrina espírita, Deus é um axioma, ou seja, ela é uma proposição tão evidente e óbvio que não precisa ser demonstrado, e ainda Kardec questiona. Aonde a gente ainda pode encontrar a prova da existência de Deus? É a questão número 4. E aí ele obtém a seguinte resposta: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, ele nos dá a questão para pensar, raciocinem, né? E aí, a gente vendo o conceito científico da terceira lei de Newton, conhecida como lei de ação e reação, a gente vê, nesse sentido, para, vamos dizer assim, invalidar Deus, nós precisaríamos achar um efeito, uma reação sem causa inicial. Então, ficaria uma coisa ilógica. Por isso que ele fala, na questão número 4, que a vossa razão vos responderá. Então, aí no Livro dos Espíritos, a gente tem as provas da existência de Deus a partir da questão número 4. Aí os atributos de Deus, e até a nossa dificuldade para a compreensão disso, né, devido à nossa ainda inferioridade, né, das nossas faculdades, a partir da questão 10. E aí a gente já tem a explicação do panteísmo a partir da 14, onde Deus revela suas obras. Então, para que a gente não confunda Criador com criatura. Vamos lá, o segundo ponto, depois de
Deus, é a imortalidade da alma, né? Que seria a nossa, né, reencarnação, né? O espírito, ele é eterno, imortalidade da alma como espírito, né? Nós somos espírito eterno, preexistimos e sobrevivemos à matéria e continuamos a nossa jornada após a morte física. Então, o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. E esta frase se refere à visão fornecida pelos espíritos sobre na questão da natureza do mundo espiritual. E é um mundo normal, eterno, né? Existente antes e depois da vida física. O espiritismo ele acaba comprovando para nós que a vida material é apenas uma das muitas etapas da nossa existência, né? Das nossas vidas. E que nós evoluímos e progredimos por meio dessas múltiplas encarnações. Assim, o mundo espiritual, ele é visto como uma verdadeira morada da alma. E a vida terrena como uma oportunidade de aprendizado e evolução e aprimoramento. Então, o princípio da imortalidade, ele ensina que o espírito ele sobrevive à morte do corpo. Mantemos a nossa individualidade e continuamos a nossa evolução. No Livro dos Espíritos, na questão 150, Kardec pergunta: a alma conserva sua individualidade após a morte? A resposta é sim, jamais a perde. O que seria se não a conservasse? Então, veja, nós podemos aqui fazer um paralelo com uma lei de Lavoisier, que diz que, de forma resumida, nada se cria e tudo se transforma. Então, nesse conceito, né, oferece-se até um consolo para a nossa vida, indicando que a cada existência é uma etapa na jornada de cada um de nós. E nós colhemos frutos das nossas ações e progredimos moralmente através dessas várias reencarnações. Então, é uma necessidade do espírito. E ainda um pouquinho sobre a existência da mortalidade da alma, né? Além dos fenômenos mediúnicos, né, propriamente considerados, para a gente saber, ter evidências sobre eu sobrevivo depois da morte, né? Então, a gente acaba observando que as inúmeras evidências de comunicações entre os mortos e vivos, vamos dizer assim, né? Existe uma gama de eventos paranormais denominados anímicos ainda. Então, todos esses fenômenos, eles sugerem fortemente a existência relativa independência entre o corpo físico e a imortalidade da alma. Então, a gente sabe que os eventos anímicos, eles são gerados pela própria alma do indivíduo encarnado, evidenciando a existência até mesmo uma certa independência em relação ao corpo físico. Então, esses fenômenos de emancipação da alma demonstram um fato orgânico, né? Que o corpo espiritual, o perispírito, ele pode se afastar com mais ou menor intensidade do nosso corpo material, do orgânico. Sono e sonhos, desdobramentos, né? Tipo, a projeção da nossa consciência, ou as viagens astral, né? Como queiram chamar, sonambulismo, êxtase, clarividência, também denominada segunda vista, né? A gente sabe que também são exemplos de emancipação da alma, assim como a clareaudiência, né? Então, vale registrar que os casos de mediunidade no leito de morte também são experiências de quase morte, e aí nos fornece extraordinárias evidências da existência da imortalidade da alma. A proposta de um céu e de um inferno, né, são algo extremamente artificiais, né? E aí a gente vê lá no Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 3, que é da encarnação dos espíritos, onde fala dos objetivos da reencarnação e da alma a partir da questão 132.
Então, muito interessante a gente estar sempre, né, procurando essa pesquisa, esse tipo de aprendizado sobre a imortalidade da alma. Falando da imortalidade, o terceiro ponto que a doutrina, né, utiliza como pilar para edificar, né, a questão da doutrina espírita é a reencarnação, ou a pluralidade das existências. Então, a gente sabe, como eu disse, o espírito evolui por múltiplas vidas, aprendendo e progredindo em diferentes mundos. Então, sendo que o livre-arbítrio é o seu ponto essencial para o destino, né? Para onde a gente vai, como a gente volta, o que a gente faz. Então, a reencarnação é o meio pelo qual os espíritos retornam a diferentes corpos físicos. Para quê? Para o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e aprendizado constante. Então, no Livro dos Espíritos, a gente encontra lá que, na questão 166, que a alma que não atingiu a perfeição na vida corporal, ela pode completar sua educação em novas existências. Então, se eu não conseguir fazer nessa, vou conseguir fazer em outras. Então, além disso, a gente vê lá que no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, reforça essa lei universal, que é uma frase, assim, fantástica para todos nós, né? Acho que a gente já ouviu várias. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Então, esse princípio, ele explica as desigualdades e desafios que a gente tem na vida. Pois cada existência nossa é uma oportunidade para espiarmos, para corrigir nossos erros do passado, para aprender e evoluir espiritualmente. Então, nós estamos aqui para fazer o nosso teste, né? Se passamos de ano, a nossa provinha. Então, estamos aí para sempre constante aprendizado. Ninguém fica estacionado. Ninguém anda para trás. Nós não sabemos andar para trás, só para frente. E ainda continuando, ele coloca lá que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Ou seja, esta melhora, ela se efetua através da encarnação. Então, que para muitos, né, digo até por mim, para muitos de nós é imposto como expiação, para outros como missão. Então, a vida material é uma prova que lhes cumpre o sofrer repetidamente, para que a gente possa aprender, compreender e atingir uma perfeição moral. Porque intelectual a gente já atingiu. Nós já conseguimos discernir, nós já sabemos escolher entre o bem e o mal. Falta agora eu realmente me solidificar no bem, estruturar a minha vivência dentro da prática do bem, não só dentro de mim, mas externamente também. Então, por isso que a reencarnação acaba sendo um dos principais fundamentos do espiritismo. Então, conforme esclarece a nossa doutrina, a doutrina espírita, o espírito ele passa por múltiplas encarnações, né, sucessivas vidas físicas, para evoluir, para se aprimorar sempre, constantemente. Então, tudo isso é visto como uma oportunidade, né? E aí nós temos a nossa obrigação, vamos dizer assim, por ter esse conhecimento, já de poder estar fazendo a diferença, né? A gente sabe que muitas ou algumas pessoas, mas hoje eu posso dizer que muitas pessoas passam por experiências difíceis na sua vida material, né? A expiação muito dolorosa, a aprovação muito difícil, mas são formas, são maneiras de nós repararmos o nosso mal do passado. Então, hoje nós temos que ter essa consciência que nada é por acaso. Então, a gente temos que estar em constante auxílio mútuo para conseguir superar, para conseguir cumprir aquilo que nos foi dado, né, ou resgatado, enquanto aqui estamos em trabalho de evolução.
Claro que tem muitas pessoas também que têm uma missão específica a cumprir, como ajudar numa evolução, né, dos semelhantes, numa evolução de um país ou de uma causa, né? Claro que tem vários outros exemplos também. Ou simplesmente contribuir também para o progresso da humanidade. Então, nós temos também os nossos missionários. Mas a ideia central é que a reencarnação é onde o espírito se aperfeiçoa gradualmente, até chegarmos aonde? Até chegarmos à nossa perfeição moral. Então, a gente também tem lá que a reencarnação, ela pode ser chamada também de palingenesia, ou renascimento, né? Então, a gente sabe que a multiplicidade das vidas físicas é o mecanismo da lei de progresso, e se manifesta na obra da criação, que somos nós, somos obra da criação. Então, a sucessão de etapas nas esferas física e espiritual, vai e volta, desencarno, reencarno, as provas, as expiações, a vida física que a gente passa aqui, né? E essa pausa depois para avaliação, para estudo, para preparação, que aí é a vida espiritual. Então a gente vai e volta, vem aqui, faz as provas, espia, né? Experimenta, né? Daí vai para a vida espiritual, estuda, faz a avaliação, tenta se reprogramar, vamos fazer diferente, vou assumir uma coisa diferente, opa, vamos lá, de novo, né? Então a gente vê que em uma única vida física seria totalmente injusto, não daria tempo de eu fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer, tudo aquilo que eu necessito fazer, né? Os espíritos, eles nascem com capacidades totalmente diferentes, vivemos em ambientes diferentes, ambientes distintos, morremos com idades diferentes, então não daria só uma vida para nós cumprirmos tudo, né? Então, como eu falei, a proposta de um céu e do inferno, após uma única vida, seria totalmente artificial, né? E seria um mecanismo cruel também, né? Injusto, incoerente, né? Então, nós precisamos compreender que, além das grande maioria das religiões atribuir a Deus tudo isso, né, essas características de cruel, de injusto, incoerente, né, porque tem um céu e tem um inferno, a gente vê que não é bem por aí, né? Essa preposição de colocar um céu e um inferno, ele infringe as leis divinas de Deus, né? Se nós estamos aqui para evoluir, eu tenho os meus momentos de céu e inferno, mas são íntimos, né? Os meus estados da alma. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que experimentar constantemente os nossos altos e baixos para ir trabalhando eles. E a reencarnação, ele nos proporciona isso, esse passo para a evolução espiritual. É interessante que a gente também esquece, né, as lembranças de vidas passadas. Então, acabam trazendo em nós aquela bagagem necessária só para que nós possamos evidenciar novas experimentações, novas realidades em outras reencarnações. E aí, a grande, eu digo assim, misericórdia divina, né? O grande perdão de Deus a nós, quando Ele nos dá a oportunidade de fazermos de novo e tentarmos fazermos melhor. Então, essa fé raciocinada que a doutrina nos traz, proporciona uma efetiva aliança entre ciência, filosofia e a religião. Então, no Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 4, onde fala da pluralidade das existências, ele fala lá sobre a reencarnação a partir da questão 166. Então, depois da pluralidade da existência, a gente tem a pluralidade dos mundos habitados, que é o quarto, vamos dizer assim, forte pilar da nossa doutrina. Então, a gente sabe que o universo é enorme, ele é vasto, é povoado por espíritos em diferentes estágios de evolução. E isso não se restringe só à Terra. Então, quando a gente fala que o universo é vasto e cheio, repleto de vida,
com múltiplos mundos habitados em diferentes níveis de evolução espiritual. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? E a resposta da pergunta da questão 55 é a seguinte: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, essa visão acaba ampliando a gente, essa compreensão da criação, mostrando que a nossa evolução espiritual, ela não se restringe somente à Terra, mas é um fenômeno universal. Todos nós, todos os espíritos, tudo que foi criado caminha para uma evolução. Então, ela reforça a ideia de que o aprendizado e melhoria dos espíritos acontece em diversas esferas, em diversos planos e em outras maneiras, né? Então, esse tema, ele dá entrada também para a escalada espírita, que nos diz que os espíritos estão por todo o universo, em diferentes estágios de evolução, intelecto moral, que não são livres de falhas ainda, sendo em diferentes mundos responsáveis por diferentes agrupamentos de graus de espíritos. Então, nós temos, assim, uma hierarquia que é seguida em qualquer lugar do universo. Então, a ideia de viagem ou vida, né, para outros planetas, no bem comum, que a ciência, né, procura, corre, as teorias, né, porque a gente ainda não encontrou nenhuma vida em lugar nenhum, mas supomos, achamos, né, por essa razão, Kardec até diz lá, né, se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado em determinado ponto, ele se modificará nesse ponto. E se uma verdade nova se revelar, ele vai aceitar, né? Então, na Gênesis, lá no capítulo 1, item 55, ele fala: tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências, e que teremos ainda muitas outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra ou quer em outros mundos. Então, a doutrina traz para nós elucidações sobre a existência de outros planetas habitados por seres inteligentes. Como esclarecem os espíritos da codificação, a Terra não é o único planeta habitado no universo. Existem outros, com diferentes formas de vida em outras partes do universo. Então, neles, assim como na Terra, os espíritos podem também reencarnar, para ter essa oportunidade de passar no processo de evolução espiritual, né, semelhante a que ocorre conosco, né, durante toda a nossa vida aqui na Terra. Então, quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa do meu Pai, Deus não faz nada de inútil, né? Toda a sua obra tem uma função efetiva na criação. Não é o acaso, o achismo, né? Tanto a pluralidade das existências como a pluralidade dos mundos habitados, elas estão relacionadas à lei do progresso. Então, como o espírito é imortal e evolui infinitamente, claro que vai necessário ter várias experiências físicas, e, com certeza, em diferentes contextos de existência orgânica, para que a gente possa não só atender às nossas requisições evolutivas, porque nós temos várias, vamos dizer assim, é como numa empresa, né? Você entra lá como menor aprendiz, aí você passa para estagiário, porque já ficou maior de idade, aí você vai subindo de cargo, você vai passando as experiências, até se tornar um CEO, por exemplo, né? Um CEO de uma empresa. Então, são diferentes, né, experiências que você vai ter que atender a todas essas requisições para chegar lá, né? Então, a mesma coisa acontece. Logo, as nossas muitas reencarnações em diferentes mundos vão ser necessárias para cumprir essas múltiplas etapas espirituais que nós temos pela frente. Então, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que fala da criação, a partir da questão 37 em diante, é onde ela fala, né, muito, o Livro dos Espíritos fala sobre a questão
dos mundos, né? Então, bastante interessante também essa leitura. E o quinto item, né, do pilar, seria a comunicabilidade dos espíritos. Então, a gente sabe que a certeza de que os espíritos desencarnados podem se comunicar com os encarnados, comprovam a vida após a morte e oferecem para nós, muitas vezes, até orientação. Então, um dos aspectos centrais do espiritismo é a possibilidade de comunicação entre encarnados e os espíritos desencarnados. E no livro dos médiuns, Kardec lá explica, no capítulo 24, no item 459, ele fala lá: os espíritos exercem influência sobre os nossos pensamentos e atos, muito mais do que supondes. Então, veja, nós somos sempre extremamente intuídos, induzidos, muitas das vezes até dirigidos, né? Então, somos muito influenciados. E essa comunicabilidade dos espíritos, ela se manifesta principalmente da mediunidade, que é uma faculdade natural que permite aos encarnados receber orientações, ensinamentos, enfim, mensagens dos espíritos. É um mecanismo de aprendizado mútuo e de auxílio na evolução moral, devendo ser exercido, né, a mediunidade com total preparo e correto discernimento. Então, como a gente falou antes, né, as mesas girantes foram um fenômeno que despertou essa curiosidade e era um fenômeno mediúnico, né? Então, Kardec, ele coloca, né, que os espíritos, eles exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sabendo o mundo físico. Atuam também sobre a matéria, sobre o pensamento, constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão na doutrina espírita, no espiritismo. Então, de acordo com a doutrina espírita, os espíritos podem estabelecer contato de diferentes maneiras. Elas podem ser comunicações ocultas, né? Ou seja, ocorre sem que as pessoas percebam que estão recebendo uma mensagem espiritual. Por exemplo, uma inspiração, uma intuição, um pressentimento, um sonho, né? Existem várias maneiras de nós termos essas comunicações ocultas, né? Você está lá dirigindo, né? Aí você, dali a pouco você fala, vira aqui. Aí você fala, mas por quê? O caminho é esse? Não, você vira aqui. Já aconteceu isso comigo. Aí eu viro, aí depois vem que aquele caminho estava, sei lá, interrompido, com algum problema, alguma dificuldade, né? Então, às vezes vem aquelas inspirações que você acha que é sua, e na verdade foi justamente essas comunicações ocultas, né? Como é que eu sei que é meu, como é que eu sei do outro? Muito difícil a gente separar o que é nosso do que é do outro. Muito difícil. Até porque ainda nós não somos tão, vamos dizer assim, aptos na comunicabilidade com o outro plano. Então, a gente ainda coloca muito a nossa superioridade sobre ainda o mundo espiritual. Mesmo, às vezes, sabendo que muitas das vezes é o contrário, né? As comunicações ostensivas, elas são mais, vamos dizer assim, diretas e evidentes, né? Como aquelas que acontecem nas reuniões mediúnicas das casas espíritas, né? Então, os médiuns são pessoas que têm capacidade de servir como intermediários, né? Por isso que é médium, né? Fica no meio entre os espíritos e os encarnados. Então, essas comunicações, elas podem ser de diversas formas, né? Mais comum, psicografia e psicofonia, né? Que as mais conhecidas, vamos dizer assim. Então, o primeiro e geral, vamos dizer assim, benefício do fenômeno mediúnico é a demonstração da imortalidade da alma,
através desses diferentes mecanismos que a gente tem aí, né? E a mediunidade, ela pode se apresentar, né, como a gente, quem estuda, sabe, de várias maneiras, né? E lá o apóstolo Paulo, ele nos afirma, né, que há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Então, aí denota que a mediunidade é inerente ao ser humano, mas para cada criatura, o fenômeno se apresenta de maneira diferente, com diferentes peculiaridades e de diferentes intensidades também. Assim como aconteceu lá no passado, né, com a quantidade enorme, né, de manifestações mediúnicas, né, em tantos livros sagrados, como a Bíblia, o Corão, os fenômenos eles continuaram a ocorrer. Então, modificando, assim, algumas, vamos dizer assim, especialidades em função da evolução intelecto-moral dos habitantes aqui do nosso orbe. Então, a mediunidade se baseia, no mínimo, parcialmente, nas propriedades do perispírito, que permite a ocorrência de significado nível, eu diria, telepatia, entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, essa mediunidade basal, vamos dizer assim, de base, comum para todos nós, é o que possibilita a obsessão, assim como a inspiração superior, através da intuição dos protetores espirituais. Então, nós temos os dois lados, né? Todos nós temos essa telepatia com o plano invisível, né? Com os dois lados da vida, de lá para cá. Normalmente o telefone só toca de lá para cá, não daqui para lá, né? Para que a gente possa aí estar sempre, não só sendo trabalhado, mas trabalhando junto com isso, né? No Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma, e do capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ali se fala bastante sobre as faculdades mediúnicas, sobre os pensamentos, e a partir disso tudo da questão 400. Então, é muito interessante nós compreendermos e trabalharmos isso em nossas vidas, o quanto antes, melhor. E para, vamos dizer assim, fundamentar bem, estritamente, né, a codificação de Kardec, nós ainda, eu pesquisando, ainda sugiro mais alguns princípios, né, para que a gente possa ainda solidificar melhor a questão da doutrina em nós, né, que seria a fé raciocinada, a lei de causa e efeito, a evolução espiritual, a moral de Jesus e a verdadeira religiosidade, né, e nesse simples conjunto, né, uma análise rápida, onde leigos e estudiosos pudessem vislumbrar um pouquinho mais, mesmo que de forma introdutória, essa questão da formação filosófica do Espiritismo. Então, a fé raciocinada, porque o Espiritismo não prega dogmas, é uma fé fundamentada na razão, no estudo, na observação, aliando a ciência com a crença. Então, esse princípio acaba virando também um alicerce fundamental, né, para a construção da doutrinação, né, de Kardec, da doutrinação do Espiritismo. Porque não é possível, né, você elaborar um corpo de ideias com caráter científico, empregando raciocínios ilógicos, ou dogmas, ou atitudes fanáticas, fantasiosas. Isso não cria coerência. Então, a fé raciocinada, ela proporciona essa efetiva aliança, né, uma tríplice entre ciência, filosofia e religião. Na questão moral cristã, ou a moral de Jesus, ela se baseia nos ensinamentos de Jesus, focando no amor ao próximo, na caridade, na reforma íntima e no progresso moral. Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele nos ensina que Jesus é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia. Então, a moral de Jesus constitui a maior referência ética que podemos eleger como diretriz de comportamento, né? E uma busca segura para que a gente possa achar a nossa espiritualidade.
Então, a gente vê que tem, por exemplo, Buda, Krishna, entre outros, tem um paradigma que não está em oposição com Goethe, com esses nomes na espiritualidade, né? Então, Emmanuel, por exemplo, no Caminho da Luz, ele fala que todos os grandes missionários do bem, eles constituem uma única falange de mentores. E foi todo mundo enviado pelo próprio Jesus, né, governador do nosso planeta, para um processo sinergético de trabalhar a evolução de toda a humanidade. Então, nós estamos muito bem assessorados, né? Estamos muito bem acompanhados, né? Então, essas rivalidades religiosas, a gente vê que é infundada, né? A atitude ideal seria nós estudarmos todos os grandes mensageiros do amor e do conhecimento, tudo aquilo que eles trouxeram, e examinar tudo e retém para nós o bem melhor que eles fizeram. Tudo aquilo que eles nos trouxeram de bem, de bom e de belo. Então, fica aí a questão da moral, né? Moral do cristão, moral do Cristo. Então, a gente sabe que liturgias, indumentárias, símbolos, imagens, rituais, são manifestações que ainda denotam o quê? Um primitivismo religioso, que não é o caso da nossa doutrina, né? Outra, como eu falei, da lei de causa e efeito, que seria outra, vamos dizer assim, causa forte, né, do estudo do espiritismo, que auxiliaria muito nos pilares também. Então, essas ações, escolhas de cada um, né, que geram as nossas consequências, que determinam as nossas futuras reencarnações, as nossas futuras experiências. Então, os pilares, eles buscam renovar nosso íntimo, a nossa pessoa. Oferece, assim, uma visão ampla da vida, oferece uma visão ampla do universo, e aí essa lei, né, também conhecida como karma, lei do karma, né, karma aí que já passa, a gente já consegue, faz essa correlação entre causas e efeitos, como se fosse um piloto para a evolução espiritual de nós, de todos nós, filhos de Deus. Então, a justiça de Deus, como a lei do progresso, através da reencarnação, ela tem nos mecanismos kármicos a sua ferramenta principal. Então, essa perfeita relação entre a plantação e a colheita é onde a gente consegue compreender a justiça divina. Pois como está lá no Evangelho, a cada um lhe é dado conforme as suas obras, já que reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, como Jesus, a gente sabe que é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia, nós temos aí muitos fatos, muito livres pensadores, adeptos de diversas correntes, e que aceitam os 5 tópicos básicos, né, sem problema. Mas a gente vê lá, né, que nós precisamos designar a doutrina dos espíritos, visando diferenciá-la das várias vertentes do espiritualismo, para não ter essas deturpações, né, que podem ocorrer. Então, o codificador, ele não se equivoca, uma vez que deu surgimento até os dias atuais, e o espiritismo, ele vem sendo, às vezes até confundindo com correntes filosóficos religiosas. Então, quando nós estruturamos a doutrina nos pilares do espiritismo, acaba se tornando um pré-requisito conceitual fundamental, para que a gente aprenda a analisar de forma minimamente isenta de preconceitos, mas trabalhando os aspectos da terceira revelação, seja um estudioso em questão, espírita ou não. Então, nós temos lá a nossa evolução espiritual, que é também dada através da lei de progresso. E a verdadeira religiosidade, que é a busca racional pela verdade, onde supera as fixações de preconceitos da nossa tradição cultural. Então, tudo isso é um trabalho, e esses princípios básicos do espiritismo, eles só proporcionam uma introdução satisfatória
quando a gente interliga os estudos das obras fundamentais de Allan Kardec, e aí esse apanhado de forma didática, onde a gente consegue organizar as nossas ideias a respeito da doutrina, e apresentá-la de maneira, assim, breve, tranquila, para os curiosos, para os estudiosos, para os materialistas, por adeptos de outras religiões, todos aqueles que estejam interessados nessas informações básicas, preliminares, para que a gente possa contar um pouquinho sobre a codificação espírita. E, para encerrar, né, conhecendo os 5 princípios básicos do Espiritismo, a gente já dá o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento e de evolução. E cada um desses pilares, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, ali já nos oferece respostas profundas e orientações práticas para uma vida mais ética, mais caridosa e com busca constante no nosso progresso moral. Então, tudo é para ser uma referência clara e acessível para aqueles que estão descobrindo a doutrina e para aquele que deseja aprofundar os estudos. Então, eu recomendo a leitura integral das obras de Allan Kardec, porque é nelas que tudo isso se fundamenta. Todos esses ensinos se solidificam. E é isso. Estou aí à disposição de vocês. Muito bem, Sandrali. Agora, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí para a Sandrali, ela está aí à disposição, né, Sandrali? Foi muito linda a sua exposição, muito esclarecedora, muito bonita mesmo. Então, nada tenho a dizer, apenas isso. Muito Bom, obrigada. obrigada. É um pouquinho da história, né, do Espiritismo, é bem importante saber o começo, né, como que ele se findou, como ele se fortaleceu, e até hoje como a gente traz para a vida nossa. Diga, meu querido Charlton. Tinha feito alguma vez alguma palestra com essas condições de saúde dessa forma. Pois é, eu acabei de sair de uma gripe, né, semana passada, e aí ficou essa tossinha chata. Mas foi só no começo, que daí acabei a garganta, mas agora já até acalmou um pouquinho. Mas eles sempre nos ajudam, né, sempre nos orientam, isso é muito bom. A gente nunca está desamparado. Eu gostei bastante, não é novidade, mas assim, eu achei legal que você conseguiu fazer uma interação bastante didática acerca das diversas questões que muitas pessoas têm dificuldade tanto de entender quanto de explicar do estudo doutrinário. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Dirigente já fui de EDP, de ESE, de ESME, né? A gente acaba tendo que estudar muito a codificação, né? E é fantástico. Eu acho assim, eu sou suspeita para falar da doutrina espírita, né? Eu gosto muito, né? Então, fica aqui o meu grande abraço e o meu agradecimento pelo convite mais uma vez, Charlton. Muito obrigada mesmo. Já a prece. Senhor Almir, o senhor pode fazer a prece de encerramento? Posso sim. Então, fica de texto. Pode fazer, tá? E assim, Mestre Jesus, agradecemos por mais esta possibilidade e oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, através dos esclarecimentos, orientações e ensinamentos que recebemos nesta noite através da nossa irmã Sandrine. Que possamos retornar aos nossos afazeres comuns, fortalecidos por essas orientações, para seguirmos em frente na nossa caminhada evolutiva, com a certeza de que estás conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Obrigada pela presença. Oi, Eline.